Rubens, o que eu queria perguntar é sobre as relações sociais, né, em geral, num condomínio, em comparação com as pessoas que moram no bairro. Eu me lembro, estava morando no condomínio, 9º andar, entrava no elevador, entrava um vizinho, e eu ficava, ai meu Deus, até chegar em Santos vai demorar quantos segundos? Parecia uma eternidade, né? E aí as questões eram, vai chover, será que não vai chover e tal, e ficava nisso. Ou seja, mal conhecia quem morava em cima e embaixo. Como é que é isso? Como é que você vê essa relação? Isso mudou, tem mudado com os novos conjuntos? Eu entendo que ela tem ficado um pouco mais difícil, porque, veja, primeiro, a própria concepção dos apartamentos, dos conjuntos, se você pegar lá o início, década de 70, os apartamentos em geral eram como se fossem casas térreas, só que uma sobreposta à outra, quer dizer, existia um conforto maior, as salas mais amplas, os quartos maiores. Se você pegar um empreendimento imobiliário hoje, ele é concebido já para a pessoa que não vai ficar dentro do condomínio muito tempo, só vai estar lá para dormir e voltar para o trabalho no dia seguinte. Então a vida das pessoas já é corrida. Essa inter-relação de vizinhos, realmente, às vezes eu conheço, outro dia lá no sindicato apareceu uma pessoa que relatou que tem uma determinada pessoa lá, que quando vê na porta do elevador, ela fecha a porta e deixa o elevador passar. Quer dizer, então isso acontece muito. Está ficando até pior, como eu falei nesse exemplo. Eu acredito até que seja um fenômeno atual, que eu não sei qual vai ser a consequência. A gente está cada vez mais interagindo com as pessoas via computador, via meios aí de mídia e menos convivendo pessoalmente, né? pessoalmente. Agora, tem muitos condomínios, hoje, e está aumentando bastante, que tem áreas de convivência, tem sauna, tem lugar para academia, né? Isso eu tenho visto, né, pessoas conhecidas que moram em condomínios assim. Isso ajuda a sociabilidade? Ajuda, principalmente as pessoas que têm esse perfil, né? Porque, na verdade, os empreendedores, a pessoa que pensa em fazer um novo conjunto de apartamentos ou até blocos comerciais, hoje o mercado está, vamos dizer assim, em uma sintonia fina. Você vai fazer um determinado empreendimento para atrair aquele determinado consumidor. O que era antes, você tinha separações, né? Hoje não, hoje você percebe os empreendimentos conjuntos, não só a questão do lazer, até a questão das compras serem no próprio local, Né? A entrega, enfim, a logística, por conta do problema realmente do trânsito na cidade, do trânsito até de outras violência cidades. Também, ali é como que um reduto ou não? Na década de 60 e 70 também nós tínhamos os clubes que eram muito mais procurados, hoje já não é assim. Então você vê que o ser humano está puxando cada vez mais e sintetizando, fazendo com que a convivência fique muito restrita. Mas eu também sei de que há situações em que, quando você tem um condomínio muito grande, em que, quando implantado, incorpora áreas comuns de piscina, a área para ação de festas, academia, etc., que às vezes, depois de um certo tempo, em reuniões condominiais, eles acabam desativando aqui pelo custo que aquilo representa para o condomínio, não é isso? Então, no fundo, o que eu quero dizer é assim, quem tem que gerenciar ou atuar um pouco como mediador, isso acaba sendo o síndico, né? O síndico ele desenvolve um papel fundamental. E será que não seria a hora até de criar uma outra função, hein? Um cara que seria um mediador, um comitê, existem soluções alternativas ou ainda é o síndico que é a pessoa a que cabe a função de mediar tudo isso, de gerenciar até esses espaços comuns? Depende muito do perfil do próprio síndico, porque a gente não pode esquecer que o síndico ele é o representante de todos aqueles lá, tenham eleito ele ou não, votado nele ou não. Por quê? A Assembleia decidiu que ele vai ser o síndico, ele se propôs a ser o gerente ou o gestor daquele espaço. Mas os condôminos, os moradores, também têm esse interesse. Então, na verdade, não é só, eu entreguei o pepino para o Cláudio, como síndico, vamos colocar assim, e ele que resolva os problemas todos
e eu não vou participar, só quero saber de solução. Vou fazer uma salada, claro. Não é dessa maneira, porque às vezes a visão do Cláudio pode ser boa, mas não resolve a minha situação. Então a participação tem que ser também de quem é condômino. Ou seja, a lei ela tem uma estrutura. Bom, tem o síndico, eventualmente subsíndico e no mínimo 3 conselheiros. Mas isso aí é na questão da gerência financeira, administrativa. A gerência da convivência não é só o síndico, são todos. Mas isso não fica claro em geral para as pessoas. Não, mas a Assembleia, que é o órgão Digo mais, máximo, eu chego a crer que essas pessoas que você elencou aí, o síndico, o subsíndico e os conselheiros, eles têm uma ação quase de resposta, nunca proativa. Não que não sejam proativos, mas assim, você não vê eles se reunindo para ações que sejam para promover mais a vida em comum no condomínio. Até porque o tempo que eles têm, que também não é pouco, aliás, não é muito, né? Fica mais para lidar com os problemas que são muitos de um condomínio, não é isso? É aquele velho ditado, a união faz a força. Se todos se emanarem no sentido de resolver juntos a situação da convivência, a situação do gerenciamento de problemas, o síndico, na verdade, ele vai ser o árbitro, que deveria ser esse o papel dele. Mas, na verdade, o que acontece hoje é que ou ele é completamente tido até como ditador dentro do condomínio, porque ele impõe a vontade dele, já que os outros não se manifestam, ou ele é totalmente omisso. Então você não tem o meio termo, ou a pessoa que consegue ser incisiva em determinados momentos que ela tem que ser, e ao mesmo tempo ser democrática. Essa que é a dificuldade. O SICOM, só uma coisa, César, às vezes deve ter dificuldade em muitos condomínios com essa loucura de vida, das pessoas quer dizer, não aparecer ninguém para se candidatar a síndico. Tem. Hoje o perfil, inclusive, de mercado, tem estudos do chamado síndico profissional. Eu não gosto muito da expressão porque síndico não é profissão, e sim função. Mas a profissão aí, o síndico profissional, é no sentido de que alguém que não seja morador do prédio, que a lei permite, possa ser o síndico para representar aquela comunidade, aquele conjunto de pessoas. É um gestor contratado. A dificuldade é de que eu tenho que ter confiança naquela pessoa e tenho que fiscalizar. Se eu tenho um quadro de omissão dentro do condomínio, deixa o síndico. Não há casos também, eu não sei se mudou isso, mas às vezes a pessoa é proprietária de 3 ou 4 imóveis, e ela é que tem o poder de voto, e o locatário, enfim, que está vivenciando o problema, é obrigado não consegue nem participar das decisões. Né? Isso também acontece. Né? Isso acontece. E a pessoa exerce, às vezes, o poder que ela tem de votos, usando, sei lá, tem 12 apartamentos, um prédio de luxo, o cara é dono de 4, ele tem 40% dos votos ou 50%. Né? É verdade. Isso acontece muito, sim, porque depende muito de como eu trato a minha propriedade também. Né? A visão que eu tenho daquele imóvel. Se eu não moro lá, eu vou ter uma visão completamente divorciada da realidade daquele prédio. Entendi. Eu vou querer gastar o menos possível, obter o máximo de rentabilidade possível. Você mencionou também no intervalo que tudo num prédio começa com C, sem problemas. Mas não diz isso agora, não. A gente vê depois do bloco como é que são, quais são os Cs dos condomínios.